Confis! No programa de hoje nós vamos falar da eficácia da reforma trabalhista nos nossos contratos, da contribuição sindical, do negociado versus o legislado e da representação dos empregados. Vem comigo! Nós vamos tratar de 4 pontos muito polêmicos de direito coletivo. O primeiro deles é a eficácia. A regra do direito do trabalho é a irretroatividade. Nada retroage. Vale o que é hoje. Os contratos extintos nós vamos tratar com a lei de que eles foram firmados. Se eles já estavam vigentes antes da reforma, eles vão continuar com a lei antiga. Não podemos aplicar a reforma. Para os contratos firmados a partir de novembro de 2017, de 11 de novembro, o dia que a reforma começou a valer, nós podemos aplicar a reforma plena e restritamente, sem problema algum. Os contratos em vigência que estiverem em curso, quando a reforma entrou em vigência, nós vamos aplicar o que não prejudique o trabalhador, ou seja, questões constitucionais como redutibilidade de salário, isso nós não vamos poder fazer. Nada que mexa com salário, nada que mexa com vantagens auferidas. Nós precisamos observar os convênios e acordos coletivos vigentes. O que estiver vigente, nós precisamos respeitar até o final da vigência. Se quisermos negociar alguma coisa, algum benefício que está na reforma, precisamos observar o término da vigência. Após o término da vigência desse acordo, aí sim poderemos implementar os benefícios e recursos da reforma trabalhista. A contribuição sindical também é um tema polêmico e que também sofreu muitas alterações. Anteriormente, nós tínhamos um cenário de recolhimento obrigatório, tal qual o imposto. As empresas recolhiam e os empregados recolhiam. Um dia de trabalho era obrigatório, você, independente de querer ou não. Atualmente, a reforma no 545 e no 587 trouxe que você apenas recolherá se disser que quer. Então, antes você recolhia obrigatoriamente. Agora você precisa perguntar ao seu empregado, você quer recolher o imposto? E a empresa, igualmente, nossas instituições de apoio, também recolherão apenas se quiserem. Nesse caso, nós não precisamos notificar o sindicato ou dizer a eles que vamos recolher ou não. Se formos fazer o recolhimento, basta que faça-se o recolhimento e está feito. Caso não queira fazer o recolhimento não será feito e, a princípio, não é necessário enviar nenhum documento ao sindicato. O grande mote da reforma trabalhista é o negociado versus o legislado. Anteriormente, nós vivíamos num cenário em que as negociações entre empregado e empregador elas só eram possíveis se não violassem os artigos da CLT e nem a Constituição, mesmo que a situação fosse benéfica ao empregado. Na reforma trabalhista, agora, nós temos os artigos 611-A e 611-B. No 611-A, nós temos um rol exemplificativo, ou seja, apenas exemplos, apenas ideias do que nós podemos chamar o empregado e negociar. Veja, isso é importante para você. 611-A, rol exemplificativo de ideias, de exemplos. O 611-B é um rol taxativo, ou seja, ipsilíteres, o que está escrito é o que deve ser feito. Não podemos inventar em cima dos incisos e do seu caput. O que está no 611-B é o que eu não posso negociar. Ou seja, quero negociar uma questão com o meu empregado. Olho no 611-B. Não está lá no rol, eu posso negociar. Olho no 611-A. Não está também, mas não está no 611-B, eu posso negociar. Então, o nosso norte é sempre o 611-B. O que não está no 611-B pode ser negociado. E o 611-A são apenas exemplos, ideias. Não fique confuso, não se preocupe, tudo isso está no nosso slide que vai ficar disponibilizado para você. A representação dos trabalhadores é uma inovação trazida pela reforma trabalhista. Entretanto, é uma inovação com cara de velha conhecida, haja vista que ela já estava na Constituição desde 1988, apenas carecia de regulamentação. Agora, no artigo 510-A da CLT, diz que toda empresa com mais de 200 empregados deve constituir uma comissão que represente os seus trabalhadores. Essa comissão ela vai ser eleita através de votação. Entretanto, é importante você observar que o 510-A fala de é assegurada aos empregados. Ou seja, o que é assegurado aos empregados, ele apenas vai ser implementado se os empregados assim o solicitarem. O que eu quero dizer para você? Você não vai chegar na sua instituição e dizer: vou instituir uma comissão dos empregados.
Não, os empregados precisam demandar ao empregador isso. Olha, queremos representantes, queremos a nossa comissão dos empregados. Se eles assim o fizerem, você fará a eleição na forma que está explicada no artigo, e é importante frisar que esses eleitos, eles terão proteção à dispensa arbitrária. E é muito importante que eu fale disso com você. Proteção à dispensa arbitrária não é estabilidade. Proteção à dispensa arbitrária é apenas uma proteção à dispensa sem justa causa, ou seja, eu não posso simplesmente dispensar aquele empregado porque eu quero, porque eu não gostei da roupa que ele veio, porque eu não gostei de uma atitude dele. Eu somente posso dispensar nas hipóteses da lei, quais sejam crise econômica, término da sua atribuição ou uma má conduta muito premente, ou seja, ele deixou de fazer o trabalho, ele fez mal, ele cometeu erros bobos, ele só fica no café, ele não quer nada, aí eu posso demitir. É diferente da estabilidade, que eu só posso demitir no caso de justa causa. Então fique atento, proteção à dispensa arbitrária é diferente de estabilidade. Os representantes dos empregados não têm estabilidade, têm proteção à dispensa arbitrária. Esse foi o nosso bloco 1 e eu espero vocês no bloco 2 para falarmos de jornada, um tema quentíssimo.